Muito bem, boa noite a todos. Queremos desejar a todos feliz sábado. Você que está em casa, você que pode estar no momento qualquer assistindo nossa gravação aqui, da recapitulação da lição da Igreja do Fazendinha, a ISD. Todos sejam bem-vindos. Nós estudamos a lição durante a semana e no sábado fizemos a recapitulação. Então nós vamos deixar gravado para que os nossos alunos das nossas classes, por exemplo, eu sou o professor da classe Adoradores. Temos aqui o irmão Adelir, professor da classe. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos aí à nossa recapitulação. Eu faço parte da classe dos mensageiros. E amanhã nós vamos estar voltando, né, João? Vamos estar voltando aí na forma presencial. E se você quiser participar conosco aí, você vai ser bem-vindo. Nós vamos ter a lição em classe amanhã. Mas nós estamos fazendo esse vídeo para que você que acha melhor ainda não voltar para a igreja, que você possa ter um material aqui da nossa igreja. Nós temos aqui o nosso irmão Pérez também. A minha classe é Ebenezer e eu estou convidando meus alunos ali, os queridos que sempre estão junto comigo. Faz tempo que a gente não se encontra. E nós vamos tentar, todos juntos amanhã, aqueles que estiverem aqui, fazer a recapitulação da lição, né, presencial, na nossa classe aqui, no nosso ladinho da igreja, né, um lugar especial que Deus preparou para você e para mim, né, da classe Ebenezer. Eu não vou colocar nomes aqui, mas nós temos certeza que muitos de vocês estarão junto conosco pela manhã. E hoje é só, como já foi dito aqui, uma recapitulação para ficar gravado para que aqueles que não podem, que não se sentem seguros de estar na igreja, para estar junto conosco. Então, o que nós usamos aqui é o manual da Escola Sabatina, que nós usamos semanalmente, né? Então, o meu eu uso com uma capa aqui, o Adelir e o João estão ali com o que pode mostrar ali. Mas a lição, né, é a lição 5, venham a mim. Hoje ainda me ligou um dos meus alunos ali perguntando. E aí ele já estava recapitulando outra lição, já estava até adiantado. Muito bem, Pérez. Pérez, nosso primeiro ancião, Adelir, nosso sonoplasta, nosso ancião, e eu como diretor da Escola Sabatina, aqui nós estamos dirigindo essa recapitulação. Temos aqui com um cenário novo, vocês estão vendo, vão ver aqui o cenário da vovó. Essa semana foi comemorado o dia da vovó. Se você tiver a oportunidade de estar aqui amanhã, vai ser uma programação especial da Escola Sabatina, do Ministério Infantil, trazendo um brinde especial para as vovós. Mas o maior brinde que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso Salvador pessoal. Assim, irmãos, então vamos dar início na recapitulação da nossa lição. Nossa lição, nós temos na lição número 5, e tem um título bastante importante e bastante confortante para cada um de nós. Porque no mundo que nós estamos vivendo, às vezes sobre nós carrega, de uma certa maneira, que nós sentimos muito cansados, né? E o mundo, na verdade, ele sufoca nós. De uma maneira ou de outra, ele vem sufocando em todos os aspectos da nossa vida. Porque o que o inimigo quer, podemos dizer? Ele quer que nós não tenhamos tempo e nós ficamos sufocados e cansados. E quando nós estamos cansados, nós não temos prazer em fazer a nada. E quando nós não temos prazer a nada, não temos nem prazer de adorar a Deus, porque nós estamos cansados. Mas Jesus aqui traz uma promessa para nós fantástica. Uma promessa que todo ser humano deveria conhecer. E às vezes hoje, o maior cansaço que traz para nós ainda é mental. Às vezes não é físico, mas mental, preocupações, dificuldade. Mas aqui traz promessas maravilhosas que nós vamos analisar na sequência agora, né? Deixa eu vermos aqui. Ô João, você comentou aí do cansaço físico. Essa lição, será que era do cansaço físico que Jesus estava falando ali? O que você acha, Pérez? De qual cansaço que Jesus estava falando ali está falando nessa lição? No contexto do passado, né, da época de Jesus, os
os religiosos, vamos dizer assim, né? Para não ficar usando o nome de igreja. Os religiosos de até então, eles estavam cansados, porque os líderes começaram a colocar pesos que nem eles mesmos poderiam carregar. Foi Jesus mesmo que escreveu. Quando Deus encontrou Moisés no deserto, ele disse que levaria descanso aos filhos de Israel. Deus disse para Moisés por intermédio dele, né? Por intermédio do patriarca em Êxodo 33, verso 14. Então, nessa passagem que é o nosso verso para memorizar, que é isso que o João vai ler para nós ali, que ele estava localizando ali, já chegou ali, João? Sim, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz aqui muito confortante, Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, amigos, quando nós podemos pegar num contexto geral, até de um cansado físico, de uma carga que nós carregamos sobre os ombros, mas o que Jesus está falando aqui é de um cansaço mental, espiritual, perturbação. Porque às vezes não. Eu acredito assim que para mim me incomoda mais uma perturbação mental, espiritual, do que um cansaço físico. Porque um cansaço físico, se eu dormir uma noite tranquila, outro dia eu estou bem, eu estou descansado e vou de novo. Mas o mental, o espiritual, ele me perturba o tempo todo, inclusive não deixa a gente dormir. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos colocar o nosso fardo sobre Jesus, que Ele vai nos ajudar, Ele vai carregar e nós vamos descansar confiando em Jesus. Amém. Muitas coisas, Delírio, aconteceu comigo já. Por exemplo, o que eu tenho que resolver segunda-feira? Eu estou sofrendo hoje. Não sofra antecipado. Confie em Jesus, porque talvez segunda-feira o que você está preocupado hoje, cansado mentalmente, nem vai acontecer. E se vai acontecer, vai ser positivo, não vai ser negativo. Eu acho interessante que a nossa lição diz assim: no suor do seu rosto você comerá o seu pão. Ou seja, quem que foi que instituiu o trabalho? Foi o próprio Deus. Então muitas pessoas acham que Jesus estava falando desse cansaço físico, desse cansaço espiritual, como o João colocou aqui, o cansaço mental. Só que, na verdade, nós vamos ver mais para frente na lição, que o pecado é um fardo. É um fardo muito pesado. E Jesus, Ele morreu no nosso lugar. Ou seja, Ele levou esse fardo por mim e por você. Então, Jesus, e Ele faz o convite para mim e para você. Ele diz assim: venha a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele faz um convite. Ele diz: venha a mim. Só que o problema, João, é que muitas vezes as pessoas querem descanso, mas elas não vão até Jesus para receber esse descanso. Eles querem paz, mas eles não vão a Jesus. O único que pode dar esse descanso para nós é Jesus. Não tem outro. Nesta passagem de Mateus 11, verso 28, Jesus, o novo Moisés, para aquele momento lá, né? Segundo o retrato de Mateus, promete descanso àqueles que estão sobrecarregados e lutando, né? Então, Deus encontrou Moisés no deserto e disse: olha, através de você eu vou levar descanso, né? Através da sua liderança eu vou levar descanso para as pessoas. E aí Jesus vem há 2021 anos atrás e começa a dar os passos. E o que nós, como estudantes da Bíblia, através da escola sabatina, o que nós estamos fazendo para aliviar os fardos das pessoas que estão no mundo sofrendo hoje? É porque muitas vezes a gente não consegue fazer muita coisa, mas o pouco que se fizer, se cada um que lê as palavras divinas, principalmente através da escola sabatina nesse momento, ele fizer o que veio à mão para fazer, imagine, né? Com a quantidade de cristãos que tentam ser fiéis e verdadeiros. Interessante, gente, que ele fala do meu jugo, mas o meu fardo é leve.
E podemos pegar num contexto mais, um leque maior, porque às vezes quando se diz assim para as pessoas, para servir a Jesus, fala assim, é muito difícil, é muito pesado, eu não consigo fazer. Mas num contexto geral dizem, venha a mim você que está cansado e pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Não é pesado de carregar. E outra coisa que me chamou a atenção, Pérez, aqui no segundo parágrafo de domingo, Jesus, ele não bajulava as pessoas, ele não bajulava as pessoas. Ele ia na ferida, ele ia no ponto, ele ia direto na fonte. Se a gente for ver aqui o contexto, João, de domingo, a gente vê que Jesus repreendeu muitas pessoas. Por quê que ele repreendeu? Porque ele levou alívio para essas pessoas. Ali ele curou muitas pessoas que eram cegas, pessoas que eram coxas, ressuscitou pessoas, e através disso ele estava levando alívio para as pessoas. Só que essas pessoas, elas presenciaram muitos milagres que Jesus operou. E mesmo presenciando todos esses milagres, elas não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, e Jesus repreendeu elas. Jesus foi duro com elas. Porque quando eles viam Jesus na companhia de pecadores, em vez deles verem que Jesus estava levando conforto e alívio para aquelas pessoas, elas condenaram Jesus, falando que Jesus comia e bebia com pecadores. E Jesus até falou, olha, João veio e não comia e nem bebia, e vocês criticaram João. Agora eu venho e como e bebo com os pecadores, e vocês estão criticando a mim. Interessante, aqui diz aqui no comentário, segundo parágrafo, diz assim, eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês, ou para você. Porque são críticos, né? Na verdade parece não pedra de tropeço, né? Pedra de tropeço, que não aceitam e às vezes estão atrapalhando os outros ainda aceitar a Jesus, né? Aqui nós temos mais um pequeno comentário que diz aqui, as tensões estavam aumentando ainda assim, em meio a tudo isso, Jesus mudou o tom e ofereceu o verdadeiro descanso para as pessoas. Apesar do tom apimentado, acalorado, Jesus ainda oferecia o verdadeiro e oferece até hoje, Adelir, o verdadeiro descanso não só para mim, não só para nós que dissemos ser adventista, mas Jesus oferece o descanso para você, que pode estar, quem sabe, lá num lugar que você acha que não tem mais saída, que você não aguenta mais. Jesus está oferecendo descanso para você também, para todas as pessoas. Eu acho interessante, João, que a lição aqui diz assim, ó, antes de ir a Cristo, antes de nós irmos a Cristo, para descarregar nossos fardos, precisamos entender que não podemos levá-los sozinhos. Não iremos a Jesus a menos que reconheçamos nossa verdadeira condição, ou seja, quando nós vemos que nós não conseguimos nos salvar sozinhos, que nós precisamos de um Salvador, e nós vamos até Cristo, nós estamos descansando em Cristo. Nós estamos colocando aquele fardo que nós temos do pecado, que cada um de nós temos, sobre Jesus. Dizendo assim, Senhor Jesus, eu não consigo chegar a lugar nenhum sozinho, eu dependo totalmente de você. Nós somos dependentes de Jesus. Sabe, nós estamos dependentes tanto de Jesus, como nós somos dependentes de tomar água, de se alimentar, de Jesus muito mais. Porque a água, ela vem, ela tem sede. E Jesus falou lá no poço do samaritano, quem tomar dessa água jamais terá sede. Então, interessante, Adelírio Pérez, que Jesus está aí pronto para atender como já falamos, atender a cada um que reconhecer que precisa de Jesus, para que Ele carregue os fardos nossos, desse mundo sofrido. Deus encaminhou Jesus para fazer essa parte por nós, porque nós sozinhos não tínhamos condições. Nós ia desistir, quem sabe, ter um fim muito triste, né? Vamos continuar aqui. Aqui Jesus diz assim, ó, tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus, Ele quer que nós unamos a Ele e aprendemos
no processo de salvação de outras pessoas. Ou seja, qual que é o jugo de Jesus que Jesus quer colocar sobre nós? Jesus quer compartilhar com nós, seres pecadores que somos, o privilégio de ser instrumento de salvação de almas. Então, Jesus, ele quer, em vez da gente ficar preocupado e sobrecarregado, ele quer que nós entregamos nossa vida a ele e, junto com ele, pelo poder dele, nós vamos ser instrumentos de salvação a outras pessoas. A lição traz aí no segundo parágrafo o relacionamento íntimo entre o pai e o filho, sugerido em Mateus 11, 25 e 27. Deus, essa analogia, né, que é usada na Bíblia, do jugo, né? Por que Jesus diz, olha, para a gente tomar o jugo e logo depois pede para a gente entregar os fardos para ele? Por quê? O jugo, não sei se vocês têm mais alguma explicação ali, além do que tem na lição. O jugo era aquele, tipo, alguns falam canga e tal, mas era para dividir o peso, né? Para dividir vamos dizer assim, o serviço também, no caso do boi, que era um animal mais forte para esse tipo de serviço, né? Então não dá para se colocar um jugo, por mais leve que ele seja, num animal mais forte do que o outro, né? Eles vão ter dificuldades, né? Então assim já começa ali as bênçãos vindo entre Deus Pai e Deus Filho, né? Eles sempre, os dois, carregando ali os nossos fardos e usando o mesmo jugo, né? Um jugo suave e um jugo que é leve. E a gente se espelhando aqui no relacionamento da divindade, né? Pai e filho, a princípio, porque depois, vamos dizer assim, que Jesus deixou o Espírito Santo aí para ajudar-nos a carregar os nossos fardos, né? A gente não teve mais dificuldades, né? Tem o dia a dia, mas a gente sabe que o mesmo esforço que você está fazendo para sobreviver nesse mundo de dificuldades, o Espírito Santo está aí te ajudando, quer dizer, te auxiliando, né? Então, esse jugo é para que o peso seja dividido entre os dois, entre duas pessoas, né? No caso, cada um de nós, cada um de vocês e eu, com o Espírito Santo, né? O segundo imperativo, o primeiro venham a mim e deixem os seus fardos, né? O segundo imperativo, aprendam de mim. Reitera o conceito em grego, o verbo aprender está ligado ao termo discípulo. Quando aprendemos de Jesus, somos seus discípulos. Obediência e comprometimento são características dos discípulos. Então, você que ainda não, vamos dizer assim, não descobriu o seu dom na igreja, está se esforçando, você pensa que talvez não vá chegar assim numa posição melhor dentro da igreja, mas o que você está fazendo já é realmente o suficiente pelo que Jesus vem trazendo aqui, falando sobre o jugo, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. E o Pérez, deixa assim, só você falando, eu pensando aqui, você falou da canga, realmente é uma canga. Eu trabalhei muito na roça, me criei na roça, e nós fazíamos uma canga, só que essa canga tinha que ser trabalhada, para não machucar o pescoço dos animais, né? E nós nunca colocava dois animais bons de serviço, colocava um que tinha totalmente experiência. Não estou falando de um Jesus que sabe tudo e colocaria um chucro do lado. O chucro, porque o chucro, nós somos chucro. Quem é o nosso jugo que leva a nossa carga? Então, o animal maior, às vezes, era mais prático, ele ia até na frente. E o outro tinha que se esforçar para ir junto, porque ele não conseguiria acompanhar. O outro tinha mais experiência e era mais forte. Então, hoje, trazendo para a nossa vida cotidiana, é assim nossa vida. Quem é o nosso forte hoje para nós? É Jesus. É fácil nos acompanhar ele? Não é fácil. Mas nós conseguimos acompanhar quando nós obedecemos ele. Porque aqui diz assim, estar sob o jugo do Senhor Jesus indica obediência, compromisso em seguir seus passos, a participar de sua missão,
Não podemos acrescentar nada na salvação obtida por nós na cruz, mas podemos nós tornarmos embaixadores, compartilhar as boas novas às outras pessoas. Nós não podemos fazer parte da salvação da pessoa, não podemos ser um objeto que vamos salvar a pessoa, nós podemos compartilhar para a salvação da pessoa, levando a mensagem para a pessoa. Eu acho interessante, João, que aqui embaixo, lá em Gálatas 5:1, diz assim: o jugo era uma metáfora comum no judaísmo. Era o jeito que as pessoas entendiam a mensagem também, né? Para que era? Era para designar a lei. Então, Atos 15:10 usa a referência à circuncisão. Então, veja bem, que jugo que eles estavam querendo colocar sobre aquelas pessoas que aceitaram Jesus? Naquela época, a pessoa aceitava Jesus e os judeus ali, os fariseus, muitos deles queriam que a pessoa se circuncidasse, porque se ela não se circuncidasse, ela não ia ser salva. E daí Paulo teve uma dificuldade muito grande em explicar para eles que a nossa salvação não está nas nossas obras, mas está nas obras que Jesus fez e ainda continua fazendo por nós. Então, veja bem, então Gálatas contrasta a liberdade que Jesus oferece como o jugo da escravidão, uma referência à lei como meio de salvação. Muitos daqueles acreditavam que eles só poderiam ser salvos se eles guardassem toda a lei. E aí continua dizendo, só um pouquinho, João. Aí ele diz assim: estar sobre o jugo do Senhor Jesus indica a obediência e o compromisso de seguir seus passos e participar da missão. É aquilo que o Pérez falou. Ó. A interpretação que Jesus tinha da lei, se nós analisarmos ali o Sermão do Monte, nós vamos ver que Jesus, no Sermão do Monte, ele foi muito mais radical do que a própria lei. Por que ele foi radical? Porque na lei diz assim, não adulterarás. Aí Jesus chega para eles e fala assim, olha, se você olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, você já adulterou com ela. Então o que Jesus fez com a lei? Jesus exaltou a lei, muito mais do que a lei escrita. Jesus fala assim, olha, se você odeia o seu irmão, é a mesma coisa que você está matando ele. Então, sabe? Mas então nós vemos que, como o Pérez colocou aqui no começo, os judeus, os fariseus, eles sobrecarregaram, eles quiseram colocar um jugo muito pesado sobre as pessoas que nem eles mesmos podiam levar. Na verdade, Jesus ele não veio para complicar, ele veio para libertar, né? Quer dizer, se você não fizesse que nem cumprisse no pé da letra, você não podia olhar para o lado, não podia para não, acabou. Como acabou o sacrifício. Jesus veio para trazer a salvação e tirar seria uma cultura até inclusive, né? Você tem que fazer assim, senão você não aceita. É assim, uma tradição, uma cultura. E Jesus não queria isso. Mas continuando aqui, irmãos, de sou manso e humilde de coração. Aqui eu quero pegar a parte humilde, manso e humilde de coração. Aqui são duas palavras para nós que, como cristão, é difícil para nós se mantermos. Por quê? Ser manso é difícil. E nós temos que ser humilde também. Também é difícil. Porque diz, a mansidão é subestimada hoje. Você ser manso hoje é covardia para a sociedade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, têm nós como manso demais. Às vezes. Então, vamos lá, porque eles são os coitados, eles são mansos. Não é assim. Ele ser manso, Jesus era manso, mas Jesus, nós vimos ali no domingo, queria direto na ferida. Chamava atenção. Então, ser manso no dia de hoje, e a humildade é motivo de chicota para o mundo. É motivo de chicota. Você é um coitado, isso, aquilo. Mas nós, como cristãos, nós temos que fazer a nossa parte e ser manso de verdade. Mostrar, né? Com firmeza, às vezes, mostrando e fazendo a correção, mostrando o lado contrário, com humildade, com amor, mas mostrar. Não é aquilo, não é isso que vocês estão pensando de mim que eu sou. Eu sou assim, mas também eu sou assim, dentro dos princípios corretos, né?
E diz aqui também: o conhecimento da verdade não depende tanto da capacidade intelectual, como da pureza e do propósito, da simplicidade da fé sincera, confiante. Os anjos de Deus se aproximaram dos que são humildes de coração e buscam a direção divina. O Espírito Santo é doado para lhe abrir os ricos tesouros da verdade. Daí ele vai parábolas de Jesus, tal. Então é assim, nós temos que ser humildes, nós temos que ser bons, e nós como cristãos temos que ser humildes e ser manso. Mas as pessoas tiram nós, como diz o outro, para brincadeira, né? João, e se nós olharmos para o mundo hoje, ser humilde e ser manso não é legal perante o mundo, né? Só que se nós vamos para a Bíblia diz que o que acontecerá com os mansos, Pérez? Herdarão a terra. Então nós vemos que a humildade, ela é um dom de Deus, e para nós sermos humildes, nós temos que aprender do Mestre Jesus. João, acho que o nosso tempo está indo, né? Lá, João. Mas vamos só deixar um pequeno comentário aqui de Paulo, diz assim: Paulo se referia à mansidão, é bondade de Cristo. Você ser manso não é você ser um covarde, a bondade de Cristo. Jesus foi retratado como segundo Moisés, mas teve uma diferencinha. O que Moisés fez para o povo, Jesus veio fazer, porque a única diferença é que Moisés não podia morrer no lugar de ninguém e salvar ninguém. E Jesus pode fazer, fez por nós. Então tem uma diferença. Então Jesus, ou Moisés, era chamado até de Jesus. Humilde e mansidão de Jesus supera a Moisés. A humildade e a mansidão de Jesus supera a Moisés. Nosso tempo é muito vasto, né? Aqui só diz na quarta-feira: meu jugo é suave. Eu li aqui, não lembro, na quarta-feira que eu comentei, até marquei aqui, que diz que na marcenaria de Jesus, vocês viram aquela passagem? Onde estava escrito que eles faziam as cangas. As melhores. As melhores cangas. As melhores cangas. Na marcenaria. Que o povo judaísmo, judeus que tinham as juntas de bois, né? Que usavam aquilo, eles faziam e vendiam. Porque eles eram marceneiros. E Jesus e sua família, seu pai, eles viviam de marcenaria e teriam que sobreviver e viviam dessa maneira, né? Então, aqui... Ô João, deixa eu fazer uma pergunta aqui de quarta. Muitos consideram a lei de Deus pesada e difícil de cumprir e irrelevante. Agora vem a pergunta: como podemos ajudá-los a ver a beleza da lei e amar o legislador? Qual a pergunta que é tua, que você fez? 6? A 5. A 5? É testemunhando, tem que testemunhar. Você veja bem uma coisa, deixa eu contar uma experiência para vocês assim. Talvez nós vamos usar um pouquinho dos minutos hoje, porque nós chegar no minuto certo nas próximas vezes. Ó. Testemunho. Deixa eu contar um negócio para vocês aqui. Ó. Eu dei estudo para umas pessoas lá no passado, e eu quero contar dos filhos deles. Eles têm um casal de filho hoje. O testemunho que eu quero contar para vocês é o estilo de vida que eles levam. Eles têm um menino de 22 anos, que hoje é TI da Sul Paranaense. Eu quero constar um testemunho de alimentação, que esse jovem nunca comeu queijo, leite, carne, café, açúcar e farinha branca. Ele consegue testemunhar de Jesus dessa maneira para o mundo. Ele é louco. Mas nós como cristão é o testemunho que nós devíamos dar para o mundo, porque eu pergunto assim: nós temos o livro de vida e saúde, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós devíamos testemunhar. Você não pode ser um fanático, viu? Eu sei que pode estar me assistindo depois e falar: não, é fanático. Não é fanático. Para nós ter ou prolongar a nossa vida na nossa terra, que ninguém quer morrer. Nós queremos prolongar a nossa vida e ter saúde. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, quando eu conversei com eles hoje ainda, já conheço, claro, meus parentes, mas ainda olhando para eles e ele dizendo não, confirmando que ele não come isso e tem mais saúde do que nós. Sabe quanto que eles foram no médico, Adelire Pérez? Nunca. Sabe quanto remédio eles tomam? De casa, erva, um chá de cidreiro, um chá de uma coisa? Nunca. João, nós tivemos aqui um pastor aqui na nossa igreja,
que frequentou aí conosco, ele fez aí uma pesquisa aqui na igreja. E ele distribuiu aí algumas perguntas para os irmãos aqui da igreja. E no final da pesquisa ele descobriu que a maioria dos problemas de saúde que a igreja estava enfrentando era por causa da nossa má alimentação. Então, nem tudo que é gostoso e saboroso faz bem para a nossa saúde. Só que nós somos teimosos, porque nós temos instrução a respeito da alimentação saudável. E muitas vezes nós passamos por alto e preferimos ficar Fazemos com gostoso. Vistas grossas, né? Isso, Vistas grossas então, ali. Mas é assim, então, irmãos, para mim é testemunhando. Como é que eu posso testemunhar? Testemunhar, eu digo assim, eu era o que eu fazia, hoje eu não faço. Eu observo o sábado, tanto tempo eu observando o sábado, igual a vocês, quantos anos? Eu estou aí 26 anos. Você nunca trabalhou sábado, você acaba esbarrando, deslizando, mas o teu foco, você volta, não, meu foco é aqui, cara. Sabe? João, a pergunta diz, como podemos ajudá-los a ver a beleza da lei e amar o legislador? Queridos, Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. E a lei de Deus é a expressão desse amor que Ele tem por nós. Quando Deus diz não para nós, é para o nosso bem, porque Ele não quer que a gente sofra. Mas muitas vezes nós somos teimosos e nós não obedecemos aquilo que Deus fala para nós, nos instrui, e Deus nos dá o livre-arbítrio, né, Pérez? Amém. Então, nós podemos, apresentando, né, Deus, a lei de Deus como expressão do caráter de Deus. A lei de Deus é a expressão do caráter dele. E quando nós apresentamos isso às pessoas, elas vão ver que não é como elas pensam, que a lei é pesada, é difícil de cumprir e é irrelevante. Aqui diz assim, Ana, de andar com Jesus nem é sempre fácil, mas sempre é bom, é certo, a fazer podemos tropeçar até cair, contudo conseguimos nos levantarmos e continuar a andar com Ele ao nosso lado. Não é fácil, mas se nós tropeçarmos, nós podemos cair. Ele está com a mão dizendo, levanta Delir, levanta João França, levanta Pérez, estou com você, vamos junto. O que nós não podemos é cair e ficar caído. Isso nós não podemos fazer. Vamos para a quinta, João, para a gente encerrar, que o nosso tempo passou ali. Quinta-feira, Pérez, comenta aí para nós, comece aí. Jesus, ele coloca aqui o jugo que ele traz para nós, que ele coloca no nosso pescoço, ele não é uma tarefa difícil, não é alguma coisa que vai complicar a nossa vida. Esse jugo, ele se encaixa bem na gente. Ele se torna nosso parceiro no serviço e permanece unido a nós. Ele não simplesmente coloca o jugo e sai fora. O que Jesus quis dizer a vida que lhes dou não é um fardo. Sua tarefa é feita sob medida para você. Então, se nós estamos passando dificuldade, estamos tendo problemas hoje, mesmo assim, com Jesus, nós teremos uma atitude positiva, uma atuação melhor entre as pessoas. Então, tudo o que Deus nos envia é feito para atender exatamente as nossas necessidades e habilidades. Como declara Paulo, o apóstolo Paulo, né? Não sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, ele vai mandar ali alguma coisa que você possa suportar. Você não pode, sem Deus, sem Jesus, você não pode fazer nada. Então, esse fardo que Jesus coloca, ele sempre traz algo especial para você poder fazer a vontade de Deus sem ter dificuldades e sem mostrar para as pessoas que você está sofrendo. Você apresenta isso para as pessoas, o testemunho que o João estava falando é justamente isso. Mesmo sofrendo, você tem certeza que Jesus está ao seu lado. É porque alguma coisa você desviou dos preceitos que Deus pediu que você seguisse, né? No caso comentado aqui em muitas ocasiões, né? Sobre a alimentação, né? Então, por que a gente sofre tanto?
Mas mesmo assim, mesmo a gente desviando, Deus está sempre chamando a atenção. Então, o fardo é leve porque Jesus, junto com ele, dá uma forma de você caminhar junto com Jesus. Ele vai pedir que você trabalhe junto com ele para se livrar desse problema. Agora, se você continuar insistindo no erro, você vai ter mais dificuldades. Mas mesmo assim, Jesus nunca vai esquecer de nós. João França, o que aconteceu com Moisés ali quando ele estava atendendo o povo? Qual conselho ele recebeu? Eu quero trazer essa experiência para nós, os líderes de igreja. Às vezes nós queremos fazer tudo. Ele disse, não, você não faça assim. Divida, reparta em grupo, você vai coordenar, divida para ele, para aquele, para esse, que fique leve. E às vezes, eu gosto de contexto. Às vezes até em casa mesmo, você quer trazer tudo para você. Às vezes sofre calado. Eu aprendi a não sofrer calado. Eu comento, desabafo com os irmãos, desabafo em casa, desabafo com o vizinho, eu falo, sabe, então eu não posso sofrer sozinho. E trazendo no contexto geral de igreja, isso é uma lição para nós, né, Adriano? Nós não podemos querer resolver tudo sozinho, então vamos colocar, dividir em grupos, dividir em liderança e tal, e a coisa fica mais fácil, fica mais leve para nós. Esse foi o conselho que Jetro deu para Moisés. Sogro dele, né? O sogro deu esse conselho para ele. E eu acho interessante que lá em Gálatas 6:2 diz bem assim: levai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando nós ajudamos o nosso próximo a levar o seu fardo, automaticamente nós vamos estar cumprindo a lei. Eu acho que o nosso tempo já era, né, João? Quer eu fico feliz e eu quero até... não pedir desculpa, mas hoje foi a primeira vez que nós estamos recapitulando, né? Porque nós tínhamos programação do sábado das 8h45 até a hora do culto toda gravada. E agora, meus amigos e meus irmãos, a partir de amanhã, a Escola Sabatina é presencial. O culto é presencial. Se você puder vir, seja bem-vindo aqui na Igreja do Fazendinha. Ou, de qualquer dúvida, pode assistir no YouTube e a ISD Fazendinha também. O culto deve começar com um novo horário, com a presença amanhã, a partir de 10h40, mais ou menos, né? O culto mesmo vai começar às 10 horas com a comunicação. Com a comunicação daí, isso, né? Uhum. Mas daí a pregação vai chegar em torno de 10h30, 10h40, sei lá por aí, mais ou menos o horário, né? Isso. Mas então a gente vai se ajustando, e muito obrigado a você que está assistindo, você que vai assistir. Se quiser aí algum material da igreja, uma lição ou um livro, algum folheto, pode entrar aí nos comentários e pedir na nossa região, nossa redondeza, onde que você esteja. Nós podemos até encaminhar o material, né, nosso primeiro ancião? Com certeza, João. Aqui, se nós não tivermos à disposição, vai ser providenciado. Nós vamos buscar. E muito obrigado a cada um de vocês. Queridos, foi uma alegria estar aqui com vocês. Estude a sua lição em casa. Se você não puder vir aqui amanhã, né, João? Assista aí o estudo, a recapitulação da lição e vamos crescer juntos em Cristo Jesus. Não esqueça de responder o quis. Nós vamos encaminhar para vocês. Muito obrigado. Oremos. Nosso Deus, muito obrigado pelo sábado que chegou, por esse momento onde nós aqui recapitulamos a lição, que nós devíamos, pelo conteúdo que nós temos aqui, ficar muito tempo, mas nós temos tempo para todas as nossas programações, que você que pode assistir depois, ou pode ouvir, que possa aprender também. Mas abençoa cada um de nós, abençoa essa igreja, abençoa esse povo na face da terra, e aquelas pessoas que estão longe demais, por favor, Senhor, vamos buscar eles. Que seja para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos que leve nós descansar e amanhã retornemos para te adorar em espírito e verdade, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.